E aí, gente, bom dia. Vamos retomar o estudo da morfologia, tá? E eu vou, na verdade, fazer alguns comentários em relação à primeira aula. Primeiro de tudo, né, a gente vai sempre retomando o que foi dito, tá? Então, o que seria morfologia, né, em termos gerais e bem sucintos, né? Lembra que eu falei o substantivo morfologia, né? Ele é um termo de origem grega, né? Um termo de origem grega. Perdoem a minha letra aí, né? Tem origem grega e significa. Lembra que eu falei? Significa, o estudo das formas. Então, basicamente, né, sendo aquele que estuda as formas, né, ele vai ser um ramo da gramática. E aí vocês podem até anotar, né? É um ramo da gramática. Lembra que eu falei que a morfologia ela vai trabalhar com a gramática e a lexicologia é um outro estudo. Lembra que eu falei disso? Um ramo da gramática, certo? Que trata da estrutura. Estrutura interna, olha aqui bem colocado, interna das palavras. Sendo assim, ela vai analisar basicamente, né, os morfemas, tá? Ele vai propiciar, né, esse estudo, né, das formas, estudo da estrutura interna das palavras. Ele vai, na verdade, analisar, né, essa unidade básica de valor indivisível e semântico, tá? Eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso, né? Que é o morfema. Certo? Mas antes de eu falar do morfema, né, que é né, que a gente chama de morfema, antes de eu falar do morfema, é preciso entender uma coisa muito importante, tá? Que é a diferença entre vocábulo e palavra, beleza? Então, professora, por que a senhora está falando isso? Porque eu acho pertinente a gente ver, né, distinguir um do outro, porque você pode encontrar esse termo, né, na minha prova, por exemplo, no meu teste, não sei se vocês reparam, né, ou se vocês pararam para pensar que há uma diferença entre eles. E aí vocês podem encontrar isso em outras provas, em provas de vestibular, né? Então eu acho importante a gente falar sobre isso, tá? E esse assunto tem muito a ver com o que a gente está falando. Então, primeiro de tudo, né, antes da gente falar do morfema, vamos falar a respeito da distinção entre palavra e vocábulo. Aqui. Professora, o que seria, né? Então a gente tem aí vocábulo, que aí deu o vocabulário, né? Vocábulo em oposição à palavra, tá? E aí uma ideia que eu quero que vocês pesquem, que eu quero que vocês entendam, é que toda palavra é um vocábulo, mas nem todo vocábulo é uma palavra. Olha aqui. Toda palavra é um vocábulo, mas nem todo vocábulo é uma
palavra. Como assim, né? Por que a senhora está falando isso, professora? Nem toda palavra é um vocábulo, toda palavra é um vocábulo, mas nem todo vocábulo é uma palavra, né? O que seria o vocábulo, na verdade? Se eu utilizar o exemplo, por exemplo, né, da preposição de, ou qualquer outra preposição que eu tiver, né? Essa preposição, ela vai ter uma significação, certo? Ela pode significar muitas coisas, né? Na verdade, ela pode significar, expressar pode expressar posse, pode expressar matéria, mas aí ela vai depender de um contexto para isso, entendeu? Ela vai ter uma significação dentro de um contexto, então ela tem um significado gramatical, né? As preposições, de uma maneira geral, elas têm um significado gramatical. Elas dependem de um contexto para terem uma significação, vamos dizer assim, né? E todas as palavras, né? Todas as palavras, na verdade, né? O que diz respeito, né? O que vai ter um sentido dependendo de um contexto, né? Aí a gente fala que é um interno, que trabalha com o interior, né, do texto. Na área da gramática, na área gramatical, ela vai ser um vocábulo, certo? Os vocábulos, eles têm um significado gramatical, tá? Mas isso em relação ao contexto. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Ele vai ter uma relação de dependência, né? Tem um significado gramatical. E aí vai depender do contexto em que ele está. Como eu utilizei aqui, né, o exemplo das preposições, tá? Já a palavra, né, ela tem um significado externo, que liga ao mundo exterior, né? Ela tem um significado externo, né? Que não depende da gramática, não depende do interior do texto, né? Ela tem um significado externo, ou seja, tem um significado no mundo exterior, como por exemplo substantivos, né? Substantivo ele faz esse link, né, com o mundo exterior, por exemplo, os adjetivos, né, os verbos, certo? Então, é isso que eu queria que vocês distinguissem, tá? Então, o vocábulo, ele pertence mais, né, tem mais uma ideia dentro do próprio, da própria análise gramatical, né? Dependendo do contexto, né? E a palavra, ela tem um significado externo, então aí há a diferença, né? Então, sendo assim, toda palavra é um vocábulo, toda palavra pode ser considerada um vocábulo, mas nem todo vocábulo é uma palavra, tá? Então, há essa distinção entre, porque todos, na nossa vida inteira, né, a gente acha que tudo é uma palavra, mas na verdade há uma diferença, né? E aí quando a gente vai parte para esse estudo da morfologia, que a gente percebe essa questão da diferença, né? Beleza? Então, aí agora vamos para o que seria, né? O que seriam os morfemas, que é essa parte, né, que é o objeto de estudo da morfologia, tá? Bom, existe uma distinção também entre morfema
lexema, tá? É uma distinção que é importante a gente... Então, o morfema, né, ele seria a unidade mínima e aí eu não estou falando simplesmente do radical, tá? Ela vai ser a unidade mínima da estrutura gramatical. De estrutura gramatical. E aí tem muito a ver também com a ideia que você tem do interno, né? Quando eu digo a parte gramatical, eu digo que é aquela que diz respeito à estrutura interna, né? Não é aquela que vai ligar ao mundo exterior, certo? Então é uma unidade mínima de significação, tá? De estrutura gramatical, certo? Bom, já o lexema, ele vai ter essa significação com o mundo externo, né? Com o mundo externo. Beleza? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, na verdade, a gente distingue um do outro, né, tanto o morfema quanto o lexema, para poder a gente entender essa questão da significação. Um vai depender do contexto, né, são aquela parte que vai depender do contexto no âmbito gramatical, e o outro no âmbito externo, né, que é o lexema. Bom, mas os dois, eles vão estar ali, não existe forma sem significado, não existe estrutura, não existe nenhuma palavra, nenhum vocábulo, né? Ele vai deixar de ter uma significação, certo? E aí a gente vai ter, né, dois termos que são usados, né, que é o morfema, que são os morfemas lexicais, e os morfemas gramaticais, né? Estes ligados ao mundo externo, né? E estes aqui no âmbito gramatical, no âmbito interior do texto. Então, basicamente, que exemplos que nós vamos ter, né, desses morfemas lexicais, né? E aí, a gente tem como exemplo, né, os substantivos, aqui no caso, né, os substantivos, os adjetivos, os advérbios terminados em mente. Os advérbios terminados em mente, né? E alguns verbos também. E alguns verbos também. Os verbos, né? E verbos, tá? Um pouco confuso aqui, mas são esses, né? Os verbos, os substantivos, os advérbios, alguns advérbios terminados em mente, né? E, bom, aí vão ser considerados, né, no âmbito dos morfemas lexicais. Já os morfemas gramaticais vai dizer respeito, né, aos pronomes, aos artigos, né, que são aquelas formas que dependem do contexto, né, vão depender de outros elementos ali para ter uma significação. Então, os artigos, os pronomes,
As preposições, lembra que eu dei aquele exemplo? As preposições. As preposições, certo? Os numerais, né? Certo? Até aí tudo bem? Então na próxima aula a gente vai falar mais a respeito desses morfemas, tá? Um pouco mais na prática. Beijos, tchau, tchau.